Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido. Mariela voltou para casa após seu treino matinal, com o rubor ainda fresco nas bochechas. Ela acabara de terminar uma sessão de treino extraordinariamente intensa que a deixou cheia de energia e lhe deu o coragem necessário para expressar o plano que lhe rondava a cabeça há dias. Ao abrir a porta da cozinha, viu seu marido Alessandro sentado com uma xícara de café e o laptop fechado descuidadamente ao lado. Essa imagem habitual, que ela via todos os dias há 5 anos, fazia seu coração bater um pouco mais rápido. Naquele momento, ela parou por um instante no limiar da porta, com a mão direita flutuando inconscientemente sobre seu bracelete esportivo. Mariela sabia que se não expressasse aquele plano agora, talvez nunca o fizesse. Observou lentamente a expressão de seu marido, tentando determinar se era o melhor momento para falar. Alessandro parecia de bom humor, o que a relaxou um pouco. Respirando fundo, Mariela disse a Alessandro, em um tom deliberadamente leve, que na próxima semana partiria para uma viagem de 5 dias na Sicília. Assim que as palavras saíram de sua boca, notou a força antinatural com que seu marido pousou a xícara de café, e o lampejo de algo diferente em seus olhos. Aquela sutil mudança fez seu coração parar no ar. É a primeira vez que ouço isso, disse Alessandro com voz tranquila, mas com uma nota de alarme. Por que essa decisão repentina de ir para a Sicília? Quando Mariela explicou que iria visitar Lucia, uma amiga da universidade que se mudara para a Sicília, evitou deliberadamente o olhar de seu marido e se concentrou em se servir um pouco de água. Ela disse que precisava de uma breve pausa para respirar um ar fresco. No entanto, o silêncio subsequente congelou o ar em toda a cozinha. Mariela podia sentir o olhar de seu marido fixo nela, como se tentasse ler todos os seus pensamentos. Foi então que Alessandro disse as palavras que quase pararam seu coração. Enquanto se limpava, encontrei 2 bilhetes de avião. Um deles tinha o nome de Rocco. Ao ouvir aquelas palavras, a mão de Mariela tremeu levemente, e o copo de água quase escorregou de sua mão. Forçando-se a manter a calma, apressou-se em explicar que Rocco era seu instrutor de fitness, e que, casualmente, ele também ia para a Sicília para um evento de fitness. Então comprara bilhetes com desconto para os 2. Sua explicação soava razoável, mas era rápida demais, como uma frase ensaiada. O olhar de Alessandro se aprofundou, e ele pousou lentamente a xícara de café, como se pensasse em cada palavra que viria a seguir. Ultimamente, você menciona muito esse Rocco. Fez uma pausa. Diga-me, Mariela, você é fiel a mim? A pergunta direta pegou Mariela de surpresa. Seu rosto corou instantaneamente, e os cantos de seus lábios forçaram um sorriso que não chegou aos olhos. Tentou acalmar o desconforto com um tom brincalhão, dizendo que a viagem era só temporária e que não queria complicar muito as coisas. Quando Alessandro a pressionou para explicar por que não lhe dissera sobre os bilhetes com antecedência, ela deu a desculpa de não ter sentido a necessidade de incomodá-lo, porque sabia que ele não poderia tirar folga. No entanto, cada explicação que dava parecia aprofundar a suspeita nos olhos de seu marido. A expressão de Alessandro ficou mais séria, enquanto destacava que ela nem tentara consultá-lo e agora partia com Rocco. Disse calmamente que qualquer marido se sentiria perturbado ao ouvir algo assim. Aquela calma era mais incômoda para Mariela do que raiva. Ela replicou imediatamente que Rocco era só seu treinador, que era uma pura coincidência ele estar lá, e que ela estava lá para encontrar Lucia. Tudo o que tinha a fazer era pegar sol, nadar e bater papo na praia. Na verdade, era uma viagem normal. Ela disse com um tom de urgência na voz, como se tentasse se convencer mais do que a ele. Finalmente, Alessandro soltou um longo suspiro, com um lampejo de complexidade nos olhos, que Mariela nunca vira antes. Em um tom insolitamente tranquilo, disse: "É a sua decisão. Você fez a sua escolha, então vá em frente." Quando Mariela perguntou cautelosamente se ele estava bravo, ele respondeu apenas brevemente: "O homem não deve se irritar." E então saiu de casa com a desculpa de que precisava ir a uma oficina para trocar as pastilhas de freio. Observando as costas de seu marido enquanto ele se afastava, Mariela sentiu uma pontada inexplicável de pânico. O que ela não sabia era que naquele momento, Alessandro já havia formulado um plano sofisticado em sua cabeça. Esse plano mudaria completamente a trajetória de seu casamento. Alessandro se afastou de casa de carro, aparentemente para ir a uma oficina, mas na realidade havia marcado um encontro para ver um velho amigo. Enquanto esperava em um semáforo vermelho, lembrou-se de todas as coisas incomuns de sua esposa nos últimos meses, as frequentes horas extras, as chamadas misteriosas e os momentos íntimos que desapareceram de repente. Agora, finalmente, as peças dispersas se encaixavam para formar uma imagem completa. Seus dedos tamborilaram inconscientemente no volante, e o calor em seus olhos se dissipou. Aquele velho amigo com quem marcara o encontro
seria a figura-chave para descobrir todos os segredos de sua esposa. A caminho de seu destino, o coração de Alessandro já havia tomado uma decisão. Como ela escolhera a traição, cabia a ele escrever o final do resto da história. O café exalava um tênue aroma de espresso, e Alessandro escolheu um canto discreto para se sentar. Seu velho amigo Salvatore já estava lá esperando, com um leve sorriso profissional no rosto. Esse velho amigo fora investigador particular por quase 3 anos. No entanto, quando Salvatore viu a mandíbula tensa e os olhos profundos de Alessandro, soube que não se tratava de um simples reencontro. Acho que você encontrou algo, disse Salvatore, pousando a xícara de café que tinha na mão e inclinando-se ligeiramente para a frente. Alessandro foi direto ao ponto, sem cortesias. Preciso que me conte tudo o que puder sobre Mariela e seu treinador. Sua voz era baixa, mas cada palavra carregava uma intensidade que não podia ser ignorada. Salvatore se recostou na cadeira e soltou um lento suspiro. Olha, desde que você me pediu para investigar isso há 15 dias, reuni algumas informações. Fez uma pausa, observando atentamente a reação de seu velho amigo. Mas pode ser que não seja óbvio o suficiente para você. Continue. O tom de Alessandro era tranquilo, mas seus nós dos dedos se tensionaram involuntariamente. Esse treinador rouco parece profissional na aparência de Salvatore, tirando uma pasta de sua maleta, mas tem alguns antecedentes dignos de nota. No ano passado, teve um comportamento inadequado com uma cadete, e, embora o assunto tenha sido abafado, causou bastante alvoroço no setor. Salvatore abriu a pasta, tirou algumas fotos e as entregou a Alessandro. A foto capturava claramente as interações de Mariela e Rocco fora da academia. A mão de Rocco pousada no ombro de Mariela, e depois descendo lentamente até sua bunda. Mariela se aproximava dele com um doce sorriso no rosto e Rocco deixava cair um beijo melancólico em sua bochecha, a poucos centímetros dos lábios. Olha a posição das mãos deles, indicou Salvatore os detalhes-chave. À primeira vista, parece um contato físico ordinário, mas cada movimento carrega ambiguidade. E olha a reação de Mariela. Ela não tem intenção de evitá-lo. Alessandro examinou as fotografias, uma a uma, com uma expressão cada vez mais grave. Cada foto era como uma faca afiada, que cortava um pouco da última confiança que tinha em sua esposa. O que mais? Sua voz era insolitamente tranquila. Eu dei uma olhada na academia também, disse Salvatore, sorvendo seu café já frio. Rocco é de fato profissional, pelo menos na aparência, mas suas interações estão cheias de insinuações sutis, contato visual, toques corporais de passagem, e aqueles sorrisos ambíguos. Sobretudo, Mariela parece desfrutar de tudo. O rosto de Alessandro estava se escurecendo, mas sua voz permaneceu surpreendentemente calma. Now I'll tudo. Mariela parte para Sicília em 2 dias. Ela disse que ia visitar sua amiga Lucia, mas encontrei 2 bilhetes, e em um deles estava o nome de Rocco. Ela inventou uma história sobre atividades de fitness em grupo e descontos, mas eu não acredito. Salvatore arqueou uma sobrancelha. Você tem boas razões para suspeitar. Essa viagem não parece inocente. Alessandro se inclinou para a frente com voz baixa e tensa. Ela sacou 160 mil euros, em dinheiro do nosso conta conjunta. Os olhos de Salvatore se arregalaram ao ouvir a cifra. 160 mil em dinheiro? Não é um orçamento para férias. Pensou por um momento. A Sicília pode ser uma boa oportunidade para pegá-la em flagrante. Se eles se comportarem mal de alguma forma, posso gravar tudo. Alessandro assentiu com um brilho frio nos olhos. É isto que preciso. Provas irrefutáveis. É a única forma de fazê-lo entender o que fez. Fez uma pausa e um sorriso quase imperceptível surgiu nos cantos de seus lábios. Outra coisa que pode te interessar. Substitui o dinheiro que ela sacou por notas falsas. Salvatore Riu Surpresso. Que isso significa? Considere uma pequena lição aprendida, diz Alessandro. Ela pode continuar usando o cartão de crédito para pagar hotéis e outras despesas. Mas esse dinheiro em espécie devia ter um propósito especial para ela. Será uma surpresa divertida. Lembra lá que a traição tem um preço. Salvatore se recostou na cadeira e olhou pensativo para seu velho amigo. Você mudou, Alessandro. O antigo, você não faria isso. Pode ser. O olhar de Alessandro se tornou distante. Mas quando você descobre que as pessoas mais próximas a você estão tecendo uma rede de mentiras bem na sua frente, você percebe que algumas coisas nunca voltarão a ser como antes. Do café, Alessandro foi diretamente ao escritório de um advogado. Há tempo, marcaram uma consulta com Vincenzo, um advogado conhecido por lidar com casos matrimoniais de alto risco. Alessandro tinha um plano completo em mente.
Quando entrou no escritório de seu advogado, queria garantir que cada passo fosse ajustado e não deixasse nenhuma oportunidade para ninguém contra-atacar. Não se tratava apenas da preparação de um processo de divórcio, mas de uma vingança bem planejada. E agora, todas as peças estavam no lugar, à espera de que a viagem à Sicília revelasse a verdade final. O sol estava se pondo quando Alessandro saiu do escritório, mas ele sabia que a verdadeira tempestade não havia feito mais que começar. Quando Mariela se plantou na frente de casa, pronta para partir, a luz do sol se derramava sobre seus ombros. Carregava uma mala cheia de coisas recém-compradas para as férias, e seu rosto estava radiante de um entusiasmo não dissimulado. Naquele momento, Alessandro estava sob o alpendre, fazendo o papel do que deveria ser o marido perfeito, com um sorriso decente no rosto. "Tenha cuidado na estrada, querida", disse Alessandro, em voz baixa, aceitando o abraço que sua esposa lhe dava. O abraço lhe lembrou o primeiro ano em que se conheceram, quando cada carícia estava cheia de sinceridade. E agora, o abraço que antes acelerava seu coração, só lhe causava uma estranha frieza. Mariela lhe deu um beijo suave na bochecha. "Vou sentir sua falta." Sua voz era leve e rápida, como se não percebesse a tristeza no fundo dos olhos de seu marido. O sorriso de Alessandro desapareceu ao ver o carro de sua esposa dobrar a esquina. Imediatamente, tirou seu celular e enviou a Salvatore uma breve mensagem. "Inicie a operação." Enquanto isso, Salvatore já estava esperando no aeroporto de Palermo. Seguiu Mariela a uma certa distância enquanto ela arrastava sua mala para fora da sala de chegadas. Como investigador particular, notou imediatamente que Mariela olhava para a saída, obviamente esperando alguém. Logo apareceu Rocco, e seu reencontro pareceu caloroso demais. O primeiro abraço que deram estava bem além de uma distância social normal. Salvatore relatou a Alessandro em uma ligação telefônica mais tarde naquela noite. "E notei que os dedos dele se entrelaçaram inadvertidamente enquanto Rocco a ajudava com a bagagem. Isso nunca é o tipo de interação que deveria ocorrer entre amigos normais." Nos 2 dias seguintes, Salvatore vigiou de perto todos os seus movimentos. Em aparência, tudo era como Mariela dizia. Participava de algumas atividades físicas e passava muito tempo na praia. Mas Salvatore capturou com agudeza todos os detalhes sutis. Eles mantinham distância em público. Continuou relatando Salvatore. Mas notava-se que o contato visual mudava toda vez que pensavam que ninguém os via. Rocco sempre buscava uma oportunidade para se aproximar dela e Mariela. Consciente ou inconscientemente, criava ocasiões para ficar a sós com ele. Na tarde do 3º dia, Salvatore enviou um conjunto de fotos ainda mais inquietantes. As fotos mostravam Mariela e Rocco conversando em um canto isolado da praia de Taormina, com uma posição ambígua de seus corpos. "Pensavam que ninguém podia vê-los", escreveu Salvatore na legenda. "Mas da minha perspectiva, posso vê-los claramente interagindo." Justamente quando Alessandro olhava as fotos, entrou a chamada de Mariela. "Querido." Sua voz soava um pouco cansada. "Tenho notícias não tão boas. Lucia teve um acidente. Escorregou na piscina e torceu o tornozelo bem mal. Não posso deixá-la aqui sozinha. Então, talvez precise ficar mais alguns dias para cuidar dela." Alessandro riu suavemente, com uma falsa doçura na voz. "Claro, querida. Entendo perfeitamente. Você faz bem em cuidar tão bem da sua amiga. Fique o tempo que precisar." Imediatamente após desligar, Alessandro contatou Salvatore. "Ela só me disse para ficar mais alguns dias, que precisava cuidar de Lucia que estava ferida." Interessante. Havia sarcasmo na voz de Salvatore. "Pelo que vi, Mariela não viu ninguém chamado Lucia nos últimos dias. Na verdade, ela e Rocco são praticamente inseparáveis. Há apenas 1 hora, ouvi-os no saguão do hotel, falando em alugar um iate. Planejam encontrar uma enseada isolada e desfrutar de um tempo sem interrupções." Alessandro ficou em silêncio por um momento, tamborilando inconscientemente os dedos na mesa. "Continue com eles. Quero conhecer todos os detalhes." No quarto dia, o relatório de Salvatore foi mais detalhado. Tirou imagens de Mariela e Rocco se entretendo perto da piscina do hotel, assim como fotos deles entrelaçando os dedos enquanto compartilhavam uma refeição. O mais inquietante é que Rocco entrou no quarto de Mariela aquela noite e não saiu até a manhã seguinte. Reuni provas suficientes de Salvatore, a julgar pelas interações deles. Obviamente não é a primeira vez. "Quer que eu continue rastreando?" Alessandro estava sentado no escritório de casa, com todas as fotos e discos que Salvatore lhe enviara espalhados à sua frente. Cada foto era como uma faca afiada, que cortava o último sudário de seus 10 anos de casamento. A luz da lua que entrava pela janela se derramava friamente sobre a mesa, iluminando a determinação em seus olhos. "Não é necessário, Salvatore." A voz de Alessandro era surpreendentemente tranquila. "Eu sei tudo o que preciso saber. Agora é o momento de executar o próximo passo do plano." Alessandro desligou o telefone
Abriu o computador e verificou sua conta bancária. Sabia que as férias perfeitas de Mariela, cuidadosamente planejadas, teriam sua primeira reviravolta inesperada, quando ela tentasse usar o dinheiro que fora substituído por notas falsas. E isso era só o começo. A noite se tornava mais profunda do outro lado do mundo. Mas para Alessandro o véu da vingança não havia feito mais que começar. À medida que a noite avançava, Alessandro continuou sentado em seu escritório, com a última leva de fotos de Salvatore à sua frente. Cada uma delas documentava claramente a traição de sua esposa, enquanto seu plano se desenrolava passo a passo. Naquele momento, o telefone de Salvatore tocou novamente. Você deveria saber o que eles planejaram para hoje. Mariela e Rocco alugaram um iate e se preparam para zarpar amanhã. Pelo que vi, pensam em passar 2 dias inteiros no mar. Aparentemente, essa é a verdadeira razão pela qual Mariela inventou a desculpa de que Lucia estava ferida. Os dedos de Alessandro tamborilaram na mesa. Tudo o que fazem está sob sua vigilância? Sim. E encontrei alguns detalhes interessantes. Baixou a voz Salvatore. Eles puseram cuidado especial no planejamento dessa viagem. Obviamente, não queriam deixar nenhum rastro. Mariela insistiu em pagar a caução do aluguel do iate em dinheiro, mas calculei que era uma quantia pequena, e ela ainda não havia começado a usar aquelas notas substitutas. Ao ouvir a palavra dinheiro, uma careta apareceu no canto dos lábios de Alessandro. Sabia que sua armadilha, cuidadosamente preparada, estava prestes a funcionar. Na primeira hora da manhã seguinte, Alessandro começou a executar seu plano. Em primeiro lugar, contatou seu banco e congelou formalmente a conta que compartilhava com Mariela. Em seguida, ligou para seu advogado Vincenzo para confirmar os últimos detalhes dos papéis de divórcio. Todas as provas foram verificadas, diz Vincenzo: fotografias, vídeos, registros de chamadas e detalhes de transações bancárias. Temos provas completas de sua má conduta. Justamente quando Alessandro estava prestes a iniciar seu próximo movimento, entrou a chamada de emergência de Salvatore. Havia um sorriso mascarado em sua voz. Você nunca vai adivinhar o que acabou de acontecer. Alessandro pronunciou apenas uma palavra debilmente. Fale. Mariela e Rocco foram à joalheria mais exclusiva da ilha. A voz de Salvatore tinha um tom de regozijo. Ela queria comprar um relógio caro para Rocco e pagá-lo, me dinheiro. E sabe o qual? O vendedor percebeu na hora que era dinheiro falso. Alessandro agarrou o telefone com força e escutou atentamente o que se seguiu. As coisas estão saindo do controle, continuou Salvatore. O gerente da loja chamou a polícia. Você tinha que ver as caras deles, especialmente quando os policiais pediram para verificar todo o dinheiro que Mariela carregava. Os 160 mil, todos em notas falsas. Rocco empalideceu na hora, como se tivesse visto um fantasma. Alessandro continuou. E depois, a polícia começou a se perguntar de onde veio o dinheiro. Mariela inventou uma história sobre um saque bancário, mas a polícia obviamente não estava muito convencida. O melhor foi a reação de Rocco, que se distanciou imediatamente de Mariela, aparentemente temendo se envolver. Alessandro fechou os olhos e imaginou a cena. Sabia que isso era só o começo, e que mais golpes os esperavam. Outra coisa, acrescentou Salvatore, a polícia pediu que cooperassem com a investigação. Aparentemente, não é pouca coisa estar em posse de uma quantia tão grande de dinheiro falso. Seus planos para o iate foram por água abaixo. Justamente então, o telefone de Alessandro recebeu uma mensagem de Mariela. Houve um acidente, preciso da sua ajuda. Olhou a mensagem, mas não tinha intenção de responder. Nas horas seguintes, Alessandro começou a colocar em prática as fases finais de seu plano. Contatou a empresa de mudanças e arranjou para que levassem todas as suas coisas no dia seguinte. Em seguida, enviou um e-mail à imobiliária para confirmar o anúncio da casa. Tem certeza de que quer fazer isso? Perguntou Vincenzo por telefone. Uma vez que começa, não há volta. Estou bem certo. A voz de Alessandro era insolitamente firme. Ela escolheu trair e deve sofrer as consequências. Naquela mesma noite, Salvatore enviou um relatório final. Mariela e Rocco foram interrogados pela polícia por 4 horas. Embora finalmente tenha sido libertada, a polícia se reservou o direito de continuar investigando o caso. Além disso, o incidente chamou a atenção da mídia local. Rocco está totalmente em pânico, diz Salvatore. Ouviu discutindo com alguém. Por telefone, obviamente preocupado com sua carreira. Afinal, temo que um instrutor de fitness pego em um caso de falsificação de dinheiro teria dificuldade para continuar ativo. Alessandro sentou-se na sala de estar que em breve ficaria vazia e observou o espaço cheio de memórias. As fotos do casamento ainda estavam penduradas na parede, mas as pessoas que apareciam nelas haviam se tornado tão estranhas. Pegou seu celular e verificou sua conta bancária para se certificar de que o saldo fora transferido. Naquele momento,
Salvatore enviou outra mensagem. Rocco acabou de reservar o voo mais cedo para sair da Sicília. Parece que planeja deixar Mariela para trás e fugir sozinho. Alessandro largou o telefone e se aproximou da janela. A luz da lua ainda era clara e fria, mas seu coração não sentia mais a dor inicial. Agora, a única coisa que sentia era uma estranha calma. Sabia que, quando Mariela voltasse para casa, a esperaria um mundo completamente mudado, e tudo era resultado de suas próprias decisões. No silêncio dessa noite, Alessandro finalmente percebeu que, às vezes, a punição mais cruel não é a vingança dos outros, mas a amargura do sofrimento auto-infligido. Olhou as mensagens de ajuda sem resposta em seu telefone e soube que a noite não havia feito mais que começar para Mariela. Em sua última noite na Sicília, Mariela não parava de se revirar no quarto do hotel. A viagem romântica por mar que planejara se transformar em um pesadelo e um maço de notas falsas não só arruinara seu plano, mas plantara uma semente de inquietude em seu coração ainda mais difícil de aceitar para ela. É o comportamento de Rocco. Quando a polícia começou a interrogá-lo, ele assumiu imediatamente um ar de indiferença, como se sua relação íntima nunca tivesse existido. E agora, descobria que Rocco reservara o voo mais cedo para partir no dia seguinte. Nem se despedira pessoalmente, só enviara uma breve mensagem. Desculpe, não posso deixar que isso arruine minha carreira. Por favor, não me contate mais. O homem por quem ela dera tudo escolhera a fuga mais covarde diante da crise. Um golpe ainda maior esperava Mariela na manhã seguinte, quando arrastou seu corpo cansado pela porta. Assim que empurrou a porta, uma sensação estranha a invadiu. Um vazio antinatural permeava a casa, como uma casca oca. Seus passos pararam no meio da sala de estar. As coisas de Alessandro haviam desaparecido. Seus livros favoritos não estavam nas prateleiras, e a foto deles juntos na parede ainda estava lá, mas de forma insolitamente dura. Subiu as escadas correndo e abriu o guarda-roupa. As roupas de Alessandro, os sapatos, tudo havia sumido. O pânico começou a se espalhar por sua mente. Mariela tirou tremendo seu celular e discou o número de Alessandro. O telefone tocou por um bom tempo, antes que ele atendesse, com uma voz surpreendentemente tranquila, mas com uma frieza que ela nunca ouvira antes. Bem-vinda de volta. Mariela, disse Alessandro. Tenho duas coisas para te dizer. Seu coração quase parou. A primeira. Em 1 hora, um mensageiro entregará os papéis do divórcio. Mariela sentiu as pernas fraquejarem e teve que se apoiar na parede. O quê? Do que você está falando? A segunda, continuou Alessandro, como se não tivesse ouvido sua pergunta. É que em 2 horas, virá o corretor para ver a casa. Decidi colocá-la à venda. Vulcanalp. A voz de Mariela começou a tremer. Como pode tomar essas decisões sem meu consentimento? Como quando você planejou sua viagem à Sicília sem minha permissão? A voz de Alessandro estava tingida de sarcasmo. Ou vai me explicar de onde vieram esses 160 mil, em notas falsas? As palavras atingiram Mariela como um martelo. De repente, entendeu tudo. Foi você. Foi você que trocou esse dinheiro. Fico feliz que finalmente tenha entendido. O tom de Alessandro permaneceu tranquilo. A propósito, cada minuto que você e Rocco passaram na Sicília foi gravado. Fotos, vídeos, tudo. Tenho certeza de que o juiz se interessará muito por essas provas. Você mandou alguém me seguir? A voz de Mariela estava cheia de incredulidade. Como pôde? Eu confiava tanto em você. Uma careta de desprezo veio do outro lado do telefone. Que curioso. Quem me traiu agora me fala de confiança, disse bruscamente Alessandro. Mariela, eu posso explicar. Não é necessário, interrompeu. Acabou? Prepare os papéis do divórcio. O advogado chegará em breve. O telefone se desconectou de repente. Mariela discou novamente freneticamente, mas a chamada foi para o correio de voz. Ficou paralisada no chão, com lágrimas caindo pelo rosto sem controle. Naquele momento, tocou a campainha da porta. O mensageiro entregou um grosso envelope de papéis. Mariela tremeu ao abri-lo e ver a detalhada petição de divórcio. O documento listava todas as provas de sua traição, fotos íntimas dela com Rocco, transcrições de suas conversas, itinerários e até as mentiras que inventara. Justamente quando tentava dar sentido a tudo, seu telefone recebeu uma mensagem de um número desconhecido. Era Rocco. Desculpe, voltei para a Europa. Tudo isso poderia arruinar minha carreira e não posso correr mais riscos. Por favor, não me contate mais. Mariela ficou olhando a mensagem e sentiu o mundo desabar sob seus pés. A aventura por que dera tudo se dissipou sob o peso da verdade. E todas as mentiras que tecera tão cuidadosamente agora eram provas contra ela. A campainha tocou novamente. Desta vez, era o corretor. Mariela não pôde fazer nada além de ficar paralisada enquanto a mulher de terno entrava e começava a avaliar a casa com perícia. A família perfeita de que se orgulhava tanto se desintegrava aos poucos sob seus olhos. Mariela sentou-se.
sozinha em sua sala vazia no início da tarde. Tentou acessar sua conta bancária e descobriu que seus privilégios haviam sido revogados. Então, percebeu que Alessandro não só levara suas coisas pessoais, mas também cortara todos os seus recursos econômicos. O sol poente que entrava pela janela projetava seus últimos raios sobre a foto de seu casamento pendurada na parede. Naquela foto, eram tão jovens, tão apaixonados e cheios de ilusões pelo futuro. E agora, aquela noiva sorridente se tornara uma estranha esmagada por suas próprias mentiras. Naquele momento, Mariela finalmente percebeu que perdera não só um casamento, mas a confiança e a dignidade mais importantes de sua vida, e arruinara tudo com suas próprias mãos. Quando a noite envolveu completamente a casa, sentou-se sozinha na escuridão, enfrentando a tempestade que se aproximava. Sabia que isso não era mais que o começo, e que a esperavam provas mais duras. O ar da sala era pesado e opressivo quando Mariela entrou na sala do tribunal. A elegante confiança que outrora tivera desaparecera. Abaixou a cabeça, tentando evitar os olhares curiosos da galeria. Bem em frente, Alessandro e seu advogado Vincenzo haviam tomado assento a rato, com pilhas de papéis ordenadamente colocados à frente deles. Mariela olhou furtivamente para Alessandro. Ele parecia mais sereno que nunca, com seu terno e olhar decidido. Aquele homem com quem vivera 10 anos lhe parecia tão estranho. Naquele momento, quando seus olhares se cruzaram no ar pela primeira vez, viu uma indiferença absoluta naqueles olhos. O juiz fez um sinal para abrir o tribunal. Vincenzo se levantou e começou a apresentar suas provas. À medida que as provas eram apresentadas, Mariela se sentia como em um pesadelo. Olhou o vídeo de vigilância que se reproduzia na grande tela. Suas interações íntimas com Rocco fora da academia, seus momentos privados na praia da Sicília, até o beijo que acreditava que ninguém conhecia. Cada fotograma era como uma espada que trespassava o que restava de sua dignidade. Essas fotografias e vídeos documentam claramente a má conduta da acusada. A voz de Vincenzo ressoou na sala. Mas não é tudo. Temos mais provas do engano da acusada. A prova seguinte foi ainda mais impactante. Extratos bancários que mostravam as grandes somas de dinheiro que ela sacara, sua correspondência com Rocco e até gravações dela inventando desculpas pelas lesões de Lucia. Todas as mentiras estavam expostas à luz do sol, nuas para todos verem. Um murmúrio ressoou na sala quando foi apresentado o relatório policial sobre o incidente das notas falsas. Mariela sentiu o rosto queimar. Aquele incidente não só a desonrara na Sicília, mas se tornara uma prova cabal de seu comportamento enganoso. Pedimos ao tribunal que considere a natureza do engano da acusada, continuou Vincenzo. Não se tratou de uma transgressão momentânea, mas de uma série de enganos cuidadosamente planejados. Cada passo do caminho, das mentiras iniciais, ao saque legal dos bens comuns, até as tentativas de ocultar o paradeiro da acusada, mostra uma traição deliberada. Quando os advogados de Mariela tentaram defendê-la, as palavras pareciam tão pálidas, todas as provas eram reais e irrefutáveis. Olhou para Alessandro, esperando encontrar um vislumbre de hesitação em seus olhos, mas seu olhar permaneceu fixo no juiz, como se ela se tornara uma estranha. E ainda mais desesperante foi a notícia sobre Rocco. Vincenzo apresentou ao tribunal um relatório de investigação sobre a carreira de Rocco. Não, só perdera o emprego na academia após o incidente do dinheiro falso, mas também tivera que enfrentar várias investigações éticas. Os relatórios indicavam que abandonara a cidade e voltara para sua casa no leste europeu. O homem de quem se apaixonara escolhera a fuga mais covarde diante da crise. Quando o juiz anunciou seu veredicto, Mariela estava entorpecida demais para ouvir os detalhes. A única coisa que sabia era que perdera quase todos os seus bens comuns, seu status social orgulhoso e o respeito de todos. Após o julgamento, Alessandro ficou na escadaria do tribunal, sentindo o vazio de sua vitória. Ganhara seu caso e obtivera a justiça, mas as feridas interiores não podiam ser curadas. Por sua mente passaram fragmentos dos últimos 10 anos. Seu primeiro encontro, o casamento, o futuro que planejaram juntos. Todos os bons recuerdos ficavam envoltos na sombra da traição, para nunca mais voltar. Ao cair da noite, Alessandro dirigiu sozinho de volta à sua nova casa. Ainda havia caixas de mudança desordenadas, empilhadas no quarto, mas ele já não queria movê-las. Sentou-se junto à janela e observou as luzes da cidade. A emoção da vitória se dissipava, substituída por um profundo esgotamento. Tirou seu telefone e viu várias mensagens não lidas. Felicitações de Salvatore, um acordo de acompanhamento de seu advogado e um pedido de desculpas de Mariela. Não clicou em nenhuma delas. No ano seguinte, Alessandro tentou reiniciar sua vida,
Mudou-se para um novo apartamento. Concentrou-se no trabalho e, pouco a pouco, estabeleceu uma nova trajetória em sua vida. Mas em algumas noites tranquilas, quando estava sozinho, aquelas feridas não cicatrizadas ainda doíam. E Mariela pagou o preço da traição. Teve que se mudar daquela grande casa de que tanto se orgulhava e começou a enfrentar sozinha os fardos da vida. Tentara contatar Rocco, mas a única coisa que obteve foi um alerta de número desativado. Seu círculo social se reduziu drasticamente e seus antigos amigos começaram a se distanciar dela. Em uma tarde normal e um café, Alessandro se deparou com uma pequena notícia no jornal. Rocco abrira uma academia em uma pequena cidade do leste europeu, na tentativa de recomeçar. A notícia lhe lembrou aquelas férias nefastas, as provas da traição, os olhos desesperados de Mariela na sala do tribunal. Fechou o jornal e olhou o sol pela janela. No final, a emoção da vingança durou pouco e deixou apenas cicatrizes que nem o tempo pôde apagar completamente. Entendeu que não há verdadeiros vencedores nessa guerra do casamento. Ele obteve justiça, mas perdeu os sentimentos que antes apreciava. Ela sofreu o castigo, mas perdeu a confiança e o respeito para sempre. A vida continua, mas algumas coisas mudam para sempre. Se inscreva no canal e ative o sininho, é fácil e rápido.